Capri, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de maio. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Capricórnio, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de maio. Vamos ver o que os nossos guias, anjos e ancestrais têm para nos dizer aqui sobre o mês de maio. Quais são as energias predominantes para Capricórnio no mês de maio? Quais são as situações que vamos enfrentar? Qual é a energia predominante para Capricórnio no mês de maio? Energia predominante para Capricórnio no mês de maio. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Energia predominante. 3 de espadas. Começa assim, gente. O carro. Rei de paus. O mundo. E o rei de ouros. Interessante, né? Com 9 de ouros no final do deck. Eu achei muito engraçado como todas as cartas aqui são nessa tonalidade vermelha, alaranjada, menos a primeira, o 3 de espadas. Porque essas cartas aqui no Essential Tarot, eles colocam as cores das cartas de acordo com o chakra correspondente dessa energia. O 3 de espadas, por exemplo, vocês veem aqui, azul e verde é o chakra da garganta com o chakra do coração. Por isso, mágoa. As cores entre o vermelho e o rosa aqui tá falando sobre o chakra base. Há muitas coisas no chakra base que estão alterando, ou seja, existem mudanças significativas aqui a nível físico, na matéria. E o 9 de ouros, que tá aqui com esse azul mais anil, que representa aqui o chakra do terceiro olho. Existe aqui conquista, existe independência no futuro. Para já, no mês de maio, a gente começa com esse 3 de espadas aqui, mas é como se existisse um movimento que precisa de ser feito, algo que precisa de ser concluído, mas vem de um lugar de dor, vem de um lugar de tristeza e sofrimento. Temos o carro e o mundo. São avanços e finalização. O progresso pode até ser mudança de cidade, país também, mas é principalmente sobre mudanças significativas. Um rei de paus e um rei de ouros, a gente está falando aqui de 2 energias masculinas. Uma material e uma espiritual. A mudança que acontece no espírito se reflete na matéria, mesmo que isso cause dor. Porque estamos falando aqui de situações que provavelmente ainda não estão resolvidas. Mas que coisa, hein, gente? O que tá acontecendo com Capricórnio, hein? Mensagens ou acontecimentos importantes para Capricórnio. Mensagens ou acontecimentos importantes para Capricórnio no mês de maio. Mensagens ou acontecimentos importantes para Capricórnio no mês de maio. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagens ou acontecimentos importantes para Capricórnio no mês de maio. Gracinha. O que é o 3 de espadas? A torre. Tá bem claro aqui, né, gente? Uma mudança drástica, assim, algo que vem do nada mesmo.
Ok, vamos tirar o resto. O que é o carro? 2 de paus. O que é o rei de paus? O julgamento. O que é o mundo? 10 de copas. E o que é o rei de ouros? 4 de espadas. Com um 10 de paus no final do deck. Gente. Acontecimentos importantes ou mensagens importantes para Capricórnio. Esteja preparado. Surpresas. Surpresas. E pode ser que essas surpresas causem um certo conflito interno. É um pouco difícil lidar com isso. A gente tem aqui esse 2 de paus, que aqui nesse oráculo tem muita essa energia entre o yin e yang, a luta entre o lado luz e o lado sombra. Eu vejo você tentando se manter em equilíbrio com essa situação, mas existe uma briga interna muito grande, porque você não consegue aceitar, não consegue entender, não consegue saber como lidar com isso. Debaixo do rei de paus temos aqui a carta do julgamento, que a gente tá falando aqui de uma energia mentora. É como se o seu mentor te fizesse olhar pro espelho e dissesse: tá vendo? É isso que você é agora. É isso que você tá retratando, é isso que você tá trazendo para sua vida e para as pessoas à sua volta. Tem aqui uma questão de chamada à razão. A pessoa saindo do sonho para começar a viver a realidade de outra forma. Voltou. A música parou e deu aqui o anúncio. Eu acho que você vai se deparar aqui com uma situação que vai te fazer entender de verdade que pessoa você se tornou e que tipo de coisas você ainda tem tempo de alterar. O que você pode fazer para alterar. Ninguém é perfeito, gente. Todos nós temos altos e baixos, todos nós temos coisas boas e coisas ruins, temos sombras, temos luz, todo mundo tem. Mas aqui eu vejo o Capricórnio olhando para a sombra de verdade e dizendo assim, realmente isso aqui não dá mais. A forma como isso está acontecendo não dá mais de jeito nenhum. Esse 3 de espadas com a torre pode estar relacionado com isso, com essa consciência de finalmente entender que aquilo que você desejava ou aquilo que você estava tentando manter não faz sentido mais. E assim, gente, depois debaixo do mundo, 10 de copas. 10 de copas reforça a ideia de conclusão. E eu vejo você... Essa mensagem 10 de copas não é como se as coisas ficassem bem de uma hora para outra. É você entendendo mais tarde que aquilo que aconteceu foi pelo melhor. Foi para um bem maior. Mesmo que inicialmente isso fique um pouco difícil de entender. E assim, gente... Tentando ser mais específica aqui sobre essa leitura. A gente tem várias energias aqui que eu tô captando. Pode ser uma questão familiar, por exemplo, porque a gente tem aqui a carta da família, não é? Pode ser, por exemplo, você está num casamento, esse casamento já há algum tempo não tá funcionando, só que vocês estão tentando manter por causa de filhos, por causa de obrigações, compromisso, etc, etc, etc. Estão tentando manter esse relacionamento. Só que aí acontece alguma coisa que te faz realmente dizer: não, eu não posso mais continuar nesse lugar, eu não posso mais continuar nesse caminho. Preciso de fazer alguma coisa. É um exemplo.
Ou então, por exemplo, uma questão de trabalho. Acontece alguma coisa fora daquilo que você estava esperando dentro do trabalho. E aqui a gente está falando de duas entidades masculinas. Pode ser algumas pessoas aqui se envolvendo com terceira pessoa. Em caso de relacionamento, pode ser aqui um triângulo amoroso. Se você for homem, não é, independentemente do que você é ou que não é, pode ser que o interferência entre mais uma terceira pessoa no relacionamento. Dentro do trabalho, pode ser que haja aqui uma rivalidade entre você e uma outra pessoa dentro do trabalho. E essa pessoa faça algo que você não estava esperando. Ou, ao contrário, pode ser que você confiasse muito numa pessoa e essa pessoa faz algo que faz você deixar de confiar completamente. Tô tentando ver sim a conclusão dessa energia, mas não tem conclusão. Para cada um vai se desenrolar de uma forma diferente, mas a gente não vê conclusão aqui agora no mês de maio ainda. Apesar do início da conclusão já se fazer, não é? O mundo, o 10 de copas, o 3 de espadas e a torre tá falando sobre isso. A gente tem aqui o encaminhar para essa direção do fim. Só que nós temos aqui uma energia muito física, muito material, que pensa muito. A gente tá falando de Capricórnio, não é? Pessoas que, por exemplo, se for numa casa de casamento, a pessoa provavelmente pode ter uma maior dificuldade em tomar essa decisão porque sabe que vai ter muitas perdas financeiras e por isso a pessoa prefere continuar naquilo para não ter tantas perdas. Por exemplo, gente, acontece de tudo. Mas aqui eu vejo debaixo do rei de ouros, não é? Temos aqui esse 4 de espadas, que tá falando aqui de você olhando para a situação, pensando muito sobre isso, tentando se curar, tentando recuperar. Mas eu não vejo aqui atitude do rei de ouros. Eu não vejo uma atitude do rei de ouros. E esse rei de ouros pode ser você, mas pode ser outras pessoas com quem você está convivendo. Porque aqui você pode ser o rei de paus ou o rei de ouros. Temos aqui o rei de paus e o rei de ouros. E para quem tá na energia de rei de paus, quem tá com a energia de conexão com a espiritualidade, vai ver claramente a sua imagem no espelho. Vai ver claramente aquilo que foi manifestado aqui neste plano e por que isso aconteceu. Porque você vai entender que existem camadas de você que você não se recorda mais, que estão refletindo esse momento. Para aqueles que estão mais conectados com o material, com a fisicalidade, a gente vê que essas pessoas estagnadas, tentando se recuperar, tentando melhorar, mas pensando muito sobre o que vai acontecer depois. Mas eu não vejo aqui uma resolução. Para já. Mas o 10 de paus aqui no final do deck fala de libertação. É assim, gente, essa situação vai acabar. Essa situação aqui definitivamente vai acabar. Agora, quanto tempo vai levar para acabar vai depender muito de cada pessoa que tá aqui me assistindo. Porque eu vejo pessoas que estão muito mais conectadas com a espiritualidade e por isso têm total clareza dessas decisões, do que precisa de ser feito, por que precisa de ser feito e não perdem muito tempo com mimimi, isso e aquilo. Pronto. Essas pessoas vão rapidamente conseguir encerrar esse ciclo da melhor forma possível. Mas tem aqui um outro grupo de pessoas que tem uma energia mais densa, mais física, que não se conecta muito com a espiritualidade, que não liga muito pra essas coisas. E por isso fica muito introspectiva, a pessoa não age. A pessoa fica pensando, calculando tudo. Fica tentando entender todos os prós e todos os contras dessa situação, de como é que ela vai fazer para poder sair... para sair por cima, não é, dessa situação. Não que isso seja uma coisa ruim, gente, mas eu vejo algumas energias aqui
que tem assim aquela personalidade assim um pouco mais mesquinha e que tá muito interessada naquilo que vai ganhar financeiramente, monetariamente, e não tá muito se importando com os sentimentos dos outros ou com os seus próprios sentimentos. Você só quer realmente ter sustento na sua vida. É para essas pessoas que acham que a vida é só sobre aquilo que existe aqui na matéria. Para essas pessoas, a gente vê aqui uma certa dificuldade. Porque são pessoas que não entendem o que está acontecendo, nem por que está acontecendo. E o que mais? O que mais Capricórnio precisa de saber aqui, no mês de maio? O que mais vai acontecer aqui com Capricórnio no mês de maio? O que ele precisa de saber? O que Capricórnio precisa de saber para o mês de maio? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Tirar o som disso. Capricórnio. O que é o 3 de espadas com a torre? 9 de copas. Muito bem. O que é o carro com 2 de paus? 10 de espadas, outro 10. 3 10 aqui na sua leitura, mais um mundo, reforçando novamente a finalização. O que é o rei de paus com o julgamento? 2 de ouros. O que é o mundo com 10 de copas? 7 de ouros. E o que é o rei de ouros com 4 de espadas? 3 de ouros. Muy bien. Com outra torre no final do deck. Temos 2 torres aqui na sua leitura, gente. 2 torres. Só para lembrar. Bom. O que mais aqui Capricórnio precisa de saber? Debaixo do 3 de espadas e da torre, saímos aqui com 9 de copas. Essa situação vem para te trazer libertação e satisfação emocional. Independência emocional. E eu vejo aqui, principalmente, tem muita gente que tá aqui, essa leitura tá muito relacionada ao casamento. Eu vejo você independente. Eu vejo você não dependendo dos outros para se sentir feliz. Essa situação que acontece ou vai acontecer é como se te trouxesse um fôlego novo para quem você é e o que você realmente representa. Isso mesmo que a situação seja difícil, e eu vejo você conseguindo conquistar esse lado de harmonia e abundância dentro de você, independentemente da situação externa. E isso é ótimo, porque a gente vê logo isso, o desenrolar disso no resto da leitura. No final, debaixo do carro e do 2 de paus, a gente tem aqui esse 10 de espadas, reforçando novamente, finalização. Uma briga chega ao fim, gente. Tem aqui uma situação que já era tensa há algum tempo, finalmente chegando ao fim. Existe aqui esse avanço, que a gente tem aqui o carro, não é? O carro fala de avanço, com 2 de paus. Esse 2 de paus está falando sobre essa briga entre um lado e o outro, sobre a luz e a sombra. E em outras interpretações, em outros decks, fala também do portal. 2 de paus fala sobre esse portal que você passa para um novo mundo, para começar uma nova jornada, uma nova trajetória. E o 10 de espadas, que fala sobre finalização, sobre o fim de uma dor, o fim de um sofrimento, o fim de um cansaço, um fim de uma estagnação. Temos muita... E é principalmente aqui relacionado a relacionamentos amorosos, gente, e família. Pode ser também a nível... Cada um vai saber interpretar essa energia para o seu momento. A gente está falando aqui de algo na sua vida que você sabe que precisa de terminar. Só que você continua empurrando com a barriga. É isso. É disso que eu tô falando. Agora, se é o seu casamento, se é o trabalho em que você está, se é a cidade onde você mora, se é os amigos que você tem, isso é com você. Eu não sei o que tá acontecendo aqui no seu momento. Mas eu vejo que é algo que você tenta manter, você tenta continuar,
Mas aqui acontece alguma coisa que não dá mais. Acontece aqui algo que faz você ver que não dá pra manter mais isso de jeito nenhum. Que acabou, é insustentável. Insustentável. A gente tem o fim aqui. Pois apesar de ter muita energia aqui de família e casamento, saiba identificar essa energia na sua vida. O que nesse momento você tá só empurrando com a barriga? O que você tá evitando deixar de fazer ou deixar de ser? É sobre isso que a gente tá falando. Debaixo do rei de paus e do julgamento temos aqui o 2 de ouros. Falando aqui sobre esse equilíbrio, não é? A pessoa que tem essa conexão maior com a espiritualidade aprende a se equilibrar mais rapidamente, aprende a jogar com as informações dentro de si de uma forma mais eficaz, mais cedo, mais rápido. Debaixo do mundo e do 10 de copas, um 7 de ouros. A gente está falando aqui do cultivar. O cultivar esse lugar de abundância, essa conclusão mais importante, né? É que a gente está falando sobre alguém que sai de uma situação difícil, pesada, que estava já estagnante há muito tempo e agora precisa de construir uma vida nova, precisa de construir um mundo novo, precisa de construir uma identidade nova, uma nova persona para lidar com essa nova vida. E eu vejo você começando a semear aquilo que é importante para essa nova personagem. É o semear. É o semear e trabalhar em função disso. Depois do susto acabar, eu vejo você saindo do lugar de estagnação e colocando as mãos à obra. Fazendo pouco a pouco, do jeito que você consegue, no seu ritmo. Aí pouco a pouco você chama a atenção das pessoas, chama a atenção de quem você precisa que chame. Começa a atrair clientes, se for o caso. Você vê aqui as mudanças, porque você começa a colocar em prática aquilo que você precisa de colocar em prática de verdade. Ok. O que mais? O que o Osho tem para dizer para Capricórnio? O que o Osho tem para Capricórnio no mês de maio? Para o mês de maio. Capricórnio, mês de maio. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Capricórnio, mês de maio. 6 de paus, o sucesso. E 2 de copas, a afabilidade. Isso, afabilidade. E o 8 de ouros, a vulgaridade. Com um 5 de espadas, a comparação no final do deck. A gente tem aqui sucesso e parcerias. Existe aqui você se encaminhando para um lugar de conquista emocional. A gente está falando principalmente de curar o coração aqui. Mesmo que Capricórnio tenha o objetivo de ter uma estabilidade financeira e ter estabilidade, né, para poder dar à sua família, aos seus filhos aquilo que precisa, eu vejo que Capricórnio tem um coração muito magoado. E é sobre a cura desse coração essa nova fase. Por isso o sucesso que eles estão falando aqui é o sucesso de encontrar alguém ou algo que consiga te preencher e que consiga te completar e te fazer feliz. A gente tem, a partir do momento em que você deixa de se associar ou deixa de estar na energia de quem ou de do que, aquilo que não for para você, você se aproxima daquilo que é para você. E é esse o sucesso que se fala aqui. 8 de ouros, a vulgaridade aqui tá falando sobre trabalho, não é, gente? O trabalho diário, o trabalho do dia a dia que a gente faz,
as coisas que a gente faz pouco a pouco, não é do cotidiano, que nos levam a chegar ao lugar que a gente precisa chegar. Que é se dedicar a esse trabalho, se dedicar em semear e se tornar uma pessoa melhor todos os dias, de todas as maneiras, que aí você começa a se aproximar cada vez mais desse lugar de afabilidade, esse lugar onde você encontra outra pessoa que consegue. Quando a gente fala de uma pessoa, a gente não tá falando especificamente de uma pessoa, viu? Se for um contexto de trabalho, por exemplo, é você se caminhando pro trabalho que você sempre sonhou. Se for aqui num contexto familiar, é você sabendo, por exemplo, que quais são as pessoas da sua família que você precisa se afastar, né? E quais são as pessoas da sua família que realmente valem a pena. Ou você aprendendo a considerar outras pessoas da sua família. Ou melhor ainda, você construindo a sua família. Aqui é sobre você saber se direcionar um passo de cada vez para aquilo que você realmente precisa e deseja. Porque eu vejo que Capricórnio gosta muito de se sentir confortável. E esse conforto aqui, ele não chega num lugar literal de conforto. Ele chega num estado mental de conforto. Esse estado mental de conforto não é o não agir. É aquele lugar perfeito entre a não ação e o impulso. Onde você faz, mas você não faz tudo ao mesmo tempo. Você faz uma coisa de cada vez e se dedica da melhor maneira possível a cada coisa em cada momento. E eu tô dizendo isso por quê, gente? Porque tem muitas pessoas, principalmente agora, não é, com esse aumento exponencial de casos de TDAH, você vê muitas pessoas com problemas de concentração, como é óbvio, mas o maior desses problemas é a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Querer fazer tudo logo assim. Em 1 minuto já tá tudo feito, tudo pronto. E não é assim que funciona, né? Nós não vivemos ainda nessa realidade. E eu vejo aqui que o que o Capricórnio precisa de aprender é fazer realmente isso. Dar um passo de cada vez. Aprender a apreciar o passo de cada vez, um momento de cada vez. É isso que te faz falta. Mas a gente tem aqui uma surpresa, viu? A gente tem aqui uma surpresa, com certeza a gente tem uma surpresa. Agora, de que forma é que isso vai interferir na sua vida? Só você que pode saber. Porque tudo depende da forma como a gente reage. Sempre. Ok. E qual é que é a mensagem do oráculo do I don't care? O oráculo do eu não me importo. A gente gosta de tirar aqui uma carta aqui desse oráculo para passar uma mensagem mais leve e despreocupada para aqueles que levam uma vida muito, muito, muito a sério. Ok. Qual é a mensagem para Capricórnio? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Capricórnio, mês de maio. Let's go out of our comfort zone and stop doing so much. Nem vou dizer nada. Vamos sair da nossa zona de conforto. Essa é a carta. Vamos sair da nossa zona de conforto. Definitivamente você vai sair aqui da sua zona de conforto, viu? E no final do deck a gente tem Stop doing so much. Pare de fazer tanto. Pare de fazer tanta coisa. Faça uma coisa de cada vez. Que aí você vai começar a encontrar mais equilíbrio, viu? Você vai se tirar daqui da sua zona de conforto. Tem aqui uma situação que você não tá à espera de acontecer, vai acontecer. E vai te fazer se ver diferente também. Como é óbvio.
que mais? Mensagem final do tarô dos gatos, dos felinos, para Capri. Mensagem dos felinos para Capri. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagem dos felinos para Capricórnio. Quatro de copas, com o cavaleiro de espadas no final do deck. Quatro de copas. Quatro de copas diz o seguinte: a sua mente está absorvida por pensamentos negativos de ilusão e insatisfação que mancham o seu interesse na viagem que fez. O leitor perdeu a capacidade de reconhecer o valor das oportunidades e está ignorando os resultados positivos que já obteve. Uma forte sensação de apatia está te bloqueando e impedindo de realizar qualquer outra ação. Para ultrapassar este impasse, você deve olhar para dentro de si e refletir sobre as suas emoções, valorizando o seu interior e tentando voltar à luta com entusiasmo. Explore o que está dentro de si para encontrar as respostas que procura. Vai de mal a pior isso, né, gente? Essa questão dos anúncios aqui no YouTube tá... Gente do céu. A gente não pode fazer um vídeo de 20, 30 minutos aqui que já tem... Em cada 30 minutos tem um anúncio novo. Meu Deus, que exagero. E vamos ler o Cavaleiro de Espadas. Com a força, determinação e ação rápida, o Cavaleiro de Espadas, orgulhoso e nobre, cavalga rapidamente em direção ao seu objetivo com os olhos cheios de gelo. Não teme desafios e enfrenta as suas dificuldades com coragem e firmeza. O seu pensamento é sua espada. Ele move-se rapidamente entre os eventos, destruindo tudo no seu caminho. A sua energia, poderosa mas fria, pode, na verdade, ter falta de sensibilidade e consideração pelas emoções dos outros. Mesmo que a situação exija uma resposta rápida e resoluta, ele deve estar consciente das consequências dos seus atos. Haja com decisão, mas lembre-se de equilibrar racionalidade com empatia. Muito importante, viu? Lembre-se de equilibrar a racionalidade com a empatia. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. Quem quiser conhecer também as nossas consultorias espirituais, onde nós fazemos aqui uma abordagem bem mais profunda sobre o seu momento de vida, que está além da leitura de tarô. A leitura de tarô é só um acréscimo, a nossa consultoria espiritual é algo muito mais profundo. E se vocês não conhecem ainda, o nosso curso de reprogramação mental e salto quântico e também o nosso curso Método 369. Todos os links vão estar aqui na descrição e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.